A mulher brasileira é conhecida pelo bumbum mundialmente, né? Um bumbum redondinho, e é isso que todo mundo quer ter. Porém, nem sempre a gente vem com essa condição de fábrica, né? Meu nome é Tatiana Moura, sou médica cirurgiã plástica e eu vim falar com vocês sobre gluteoplastia. Gluteoplastia é um conjunto de procedimentos na região glútea, né? Quando a gente fala plastia, é mudança. Então, gluteoplastia é mudança da região glútea. A gente pode lançar mão de vários artifícios, a depender sempre de como é o exame físico da paciente, a expectativa e o que ela aceita como técnica cirúrgica ou não, né? Então, assim, a gente tem a gluteoplastia de pacientes que perderam muito peso, ou seja, tem uma flacidez muito importante da pele. Nesses casos, muitas vezes a gente vai ter que ressecar a pele, não adianta só a gente preencher. A gente tem a gluteoplastia daquelas pacientes que tem o bumbum já bonitinho, mas quer um pouquinho mais de projeção, então muitas vezes a gente vai usar a enxertia de gordura, então a gente vai precisar fazer uma lipoaspiração para poder ter material para enxertar, né? A gente vai ter aquela paciente que deseja um aumento volumétrico de bumbum mais importante ou mudança da forma, que a gente não vai conseguir com enxertia, então muitas vezes a gente vai ter que lançar a mão de uso de prótese de glúteo. E tem algumas pacientes que a gente vai precisar associar técnicas, né? Ressecção de pele com prótese, ressecção de pele com enxertia, enxertia com prótese, tudo isso caso a caso. É claro que quando a gente associa técnicas, a gente associa riscos. Então, tudo isso a gente precisa conversar muito claramente com a paciente. Lembrando que o pós-operatório de gluteoplastia é meio chato, né? Porque é uma região que a gente senta, é uma região de apoio, é uma região que muitas vezes a incisão vai ficar perto do ânus, que é uma região mais contaminada. Então, são cirurgias que, assim, quando a gente vai comparar com mamoplastia, com abdominoplastia, são cirurgias que têm um índice de complicação mais elevado. Até por isso que muitas vezes tem alguns cirurgiões que não gostam de fazer, porque é uma cirurgia que tem um pós-operatório mais chato, o paciente reclama um pouquinho mais, pode ter um pouco mais de complicação. Eu particularmente gosto de fazer, porque eu acho que tudo que eu puder fazer para tentar chegar mais próximo do que a minha paciente e meu paciente desejam, eu gosto de fazer gluteoplastia, tanto seja com retalho em pacientes que têm flacidez cutânea, quanto prótese, quanto enxertia. Só que cada técnica tem seu lugar. Não adianta eu querer, assim, não adianta eu querer tratar flacidez importante sem ressecar a pele. Não adianta eu querer tratar uma paciente que é um resultado com aumento maior só com enxertia, porque a gente não vai conseguir chegar nesse denominador comum, né? Então, que técnica que eu vou escolher vai depender do exame físico da paciente, do paciente, que a gente também faz gluteoplastia em homens, né? Da expectativa e do que a paciente aceita. Então, muitas vezes eu falo assim, olha, esse bumbum que você está imaginando, a gente só vai conseguir colocar a prótese. Só que a prótese é um pós-operatório mais chato, você vai ficar, né, tem toda uma restrição ali de sentar, de deitar, de fazer atividade física por mais tempo, do que a enxertia, que não tem tanta restrição. Você topa? Lembrando que a prótese de glúteo provavelmente um dia vai ter que ser retirada, vai ter que trocar. Então é diferente de uma cirurgia sem o uso de uma prótese, isso também serve para mama, né? Que você vai ter aquele resultado e aquele resultado é definitivo, né? Se não houver variações importantes de peso também, né? Então a gente também não fala resultado definitivo se a pessoa mantiver aquele padrão de peso, de corpo, tudo mais. Então, aqui, ó, para vocês verem, são alguns modelos de prótese de glúteo. A gente tem os modelos redondos, tá? Sempre é uma prótese mais rígida, mais durinha, com invólucro mais grosso do que uma prótese de mama,
tá? Infelizmente, a gente pega casos de cirurgiões que põem prótese de mama no glúteo. Então, assim, não são próteses iguais, não pode usar, né? Porque a textura, o gel da prótese de mama, ele é bem diferente, né? Bem diferente, ele é mais leve, menos durinho e tal. E a gente tem a prótese do formato quartzo, tá? Que é uma prótese que parece uma gota, mas a gente não é igual a prótese de gota da mama, né? Que ela tem esse bico que tem cirurgião que vai colocar ela nessa posição, dando a maior projeção na região inferior do bumbum. Tem cirurgião que vai colocar ela na diagonal, que aí vai dar uma projeção maior na lateral inferior do bumbum. Tem cirurgião que vai colocar essa prótese nessa posição, dando uma projeção maior no começo do bumbum. Então, aí vai um pouco do gosto, do que o cirurgião acha melhor, conversando com a sua paciente. Eu, particularmente, coloco ela na diagonal, que a ponta vai estar para o sacro da paciente. E a maior projeção vai estar para a lateral inferior do bumbum, formando aquele bumbum em coração invertido, né? Não um coração em pé, que eu acho que não é o esteticamente mais legal. Só para vocês terem uma ideia, essa prótese é uma prótese de 250 e essa prótese é uma prótese de 500, é o dobro dessa, né? Essa é a maior prótese, maior volume que se fabrica aqui no Brasil deste modelo, tá? Aí tem paciente que fala assim, doutora, eu quero colocar uma prótese de 500 e é uma pessoa de 1,52 m, que pesa 52 quilos e tem um quadril estreito. Obviamente, isso aqui não vai caber. Então, a escolha da prótese também vai depender disso, da largura da bacia da paciente, né? Do tamanho da paciente como um todo, para a gente poder escolher qual é essa altura daqui, essa distância daqui até aqui, do sacro até o trocânter, né? Não pode ser no trocânter, antes do trocânter. Então, essa distância do sacro até o trocânter vai ser o meu limite da extensão da minha prótese. E aí eu vou escolher o volume, né? Então, não é igual prótese de mama, que muitas vezes a gente tem uma maleabilidade maior ali para escolher volume, tá? A prótese de glúteo é mais restrita nessa escolha de volume, né? Porque ela fica totalmente intramuscular. Então, eu dependo desse tamanho de bacia, do tamanho do glúteo maior, da origem no sacro até o trocânter, para a gente poder alocar essa prótese numa posição correta e ela não girar, não sair do lugar e aí ter uma alteração estética importante. Em relação à lipoenxertia, recentemente o CRM desaconselhou, baseado em evidências científicas, a enxertia de gordura em músculo, né? Coisa que era corriqueiro a gente fazer enxertia no glúteo, enxertia muscular, né? Enxertia de gordura no sítio muscular, na região muscular. Então, assim, devido ao boom que tem nos Estados Unidos, numa técnica que chama Brazilian Bucks, que é o bumbum brasileiro, que é enxertar bastante gordura no glúteo, eles estudaram, né, essa técnica principalmente lá nos Estados Unidos, e aí viu-se que tem um aumento de 403% de complicações quando há enxertia no glúteo, inclusive com tromboembolismo pulmonar, embolia gordurosa, então complicações graves, potencialmente fatais. Então, o CRM, baseado nessas evidências, principalmente do Colégio de Cirurgiões Americanos, ele desaconselha, a partir de recentemente foi feita essa norma, a enxertia muscular, seja qualquer músculo, né? Mas músculo deltoide, reto abdominal, que hoje em dia está sendo feito, que o pessoal chama de U-graft, que é uma enxertia muscular guiada por ultrassom. Ainda assim, por falta de evidências científicas desse tipo de técnica usando ultrassom, o CRM desaconselha enxertia em músculo, tá? Então, hoje em dia, o mais seguro é a gente enxertar gordura no bumbum ou em qualquer outro lugar, apenas no subcutâneo, que é muito mais seguro do que enxertia
no glúteo máximo, enfim, outros músculos. Então, a gente pode continuar fazendo enxertia, mas num plano diferente do que a gente fazia, que era no músculo. Agora, a orientação é enxertar apenas no subcutâneo. Então, quando você for passar com o seu médico, conversar sobre isso, é legal você tirar essa dúvida, falar assim, mas doutora, você vai fazer enxertia no músculo, você vai fazer enxertia no subcutâneo, né? A gente tem acesso a essas informações e a gente pode tirar essas dúvidas com o cirurgião que vai te atender. Isso é muito, muito, muito importante, né? Não só procurar as notícias boas, mas também as complicações e riscos, né? É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente acredita na ciência e é para isso que a gente quer oferecer para o nosso paciente a técnica mais segura possível.